Saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 6. Amém? Em reverência à palavra de Deus, eu convido a todos a estarem de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra nos fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, nos conceda aqui o entendimento profético de toda a Tua palavra, para que haja em nós o crescimento espiritual e o preparo, Senhor, para todo o nosso caminhar, pois nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Isaías, ele aqui profetiza acerca do projeto de vida que Deus estabeleceu na eternidade. E esse projeto, ele iria se cumprir somente através de Jesus. E quando ele fala aqui, porque um menino nos nasceu. Então aqui, esse menino aqui nos nasceu, fala de um presente de Deus para nós, que foi o nascimento de Jesus, que foi um marco no céu e na terra, porque estava se cumprindo a profecia. Jesus, ele nasceu para mudar todo o sentido do viver de cada um de nós, ou seja, para nos resgatar do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus, para um viver eterno. Então, para que isso viesse a acontecer, foi preciso o Senhor estabelecer um projeto de vida, aonde Ele enviaria seu único Filho, Jesus, que esse projeto, a confirmação fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque mostrando que Jesus iria vir como homem para iniciar aqui esse projeto. E Jesus ia ministrar aqui a palavra para levar a todos o entendimento do reino de Deus, aonde Deus preparou tudo para a salvação da nossa alma. E isso é um privilégio para nós, irmãos. Hoje nós estamos aqui porque nós somos alvos desse projeto, dessa profecia que se cumpriu. Por quê? Porque Jesus nasceu na nossa vida e Jesus está vivendo o tempo todo na nossa vida. Por isso que o nascimento de Jesus para nós é o tempo todo. Nós estamos vivendo porque Jesus está vivo e está presente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na sequência aqui, ele fala, que o seu nome, o nome dele, será maravilhoso, porque é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que transforma a vida do homem, é um Deus que tira o homem do nada para um tudo, é um Deus que tira o homem do impossível para o possível, é um Deus que opera milagre. E quando nós falamos disso aqui, não é porque ninguém nos convenceu, homem nenhum convenceu a nós acerca do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Maravilhas, operando milagres, maravilhas. Nós presenciamos aqui muitas causas impossíveis, diante da condição humana, dos recursos humanos. Não tinha como a pessoa vencer aquela situação, mas a igreja orou, pagou um preço, buscou o Senhor operou um milagre, e aquela situação que era impossível se tornou possível. E Deus está sempre fazendo, porque Ele é maravilhoso, é um Deus que sempre está operando no nosso meio maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na sequência fala aqui, conselheiro. Nós temos um ditado aí, que as pessoas falam: se conselho fosse bom,
as pessoas vendiam, né? Não davam, né? Porque é tanta gente dando conselho, isso é bom, isso resolve, isso, né? Mas o resultado é só decepções, porque os conselhos, eles não têm um bom resultado, né? Mas o conselho, o melhor conselho para nós é o conselho do Senhor, aquele que tudo fez para o nosso bem. Então o conselho dele é para nos colocar no caminho, no único caminho, este é o caminho, andai nele. E quando você inclina os seus ouvidos para ouvir este conselho e toma posse desta bênção, e você passa a andar no caminho conforme o Senhor está te aconselhando, as coisas elas vão tomando outro rumo na sua vida. As coisas elas vão se resolvendo, porque o conselho não é de homem algum, mas é o conselho do Espírito Santo, daquele que está fazendo tudo para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, tudo que nós fazemos hoje aqui, quando nós colocamos o reino de Deus em prioridade na nossa vida, todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós vamos decidir, nós colocamos diante de quem? Do Senhor. Por quê? Porque nós queremos o conselho dele, porque o conselho dele é que vai nos fazer bem, é que vai nos dar vitória diante daquilo que nós estamos buscando. Se nós contarmos aqui de experiência de irmãos, que até no sentido de viajar, né, fazer viagens, eles colocaram diante do Senhor, consultou o Senhor, e o Senhor mostrava ali, os irmãos já tudo preparado, com a parentela, olha, nós vamos viajar, não vamos chegar todo dia, mas na hora que eles consultaram o Senhor mostrou que não era o momento de viajar. E aí, diante do acontecimento, que seria naquele trajeto da viagem dos irmãos, o Senhor mostrou o porquê, e os irmãos entenderam que a melhor coisa foi não ter viajado, e eles glorificou o Senhor, porque eles entenderam que o melhor conselho é o conselho do Senhor. Então, o que é o conselho do Senhor? É quando você passa a dar ouvido à voz do Espírito Santo, é quando você passa a obedecer, dar lugar para o Senhor agir na sua vida, né? Não tomar atitudes precipitadas, mas tudo que você for fazer, você coloca diante do Senhor, e tudo vai se resolver, porque Jesus, ele deu a vida dele, ele sofreu para não deixar nenhum de nós sofrer. Amém? Então nós vamos aqui ainda, na sequência, falar assim, Deus forte. O apóstolo Paulo ele teve essa experiência, ele escreve à igreja de Filipos, né, lá em Filipenses, né, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, diante de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, ele entendeu que a força dele era o Senhor. Então, o Senhor é que nos faz fortes, irmãos, diante de qualquer situação que nós depararmos. Pode ser a mais difícil que for, mas se nós estivermos essa força do Senhor na nossa vida, nós vamos superar tudo. Nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos suportar e nós vamos vencer. Porque Deus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Então, quando Deus está na nossa vida, nada, irmãos, vai nos abalar, porque Deus nos faz um povo inabalável, porque Ele tem sido o tempo todo a nossa força. Amém? Nós vamos aqui, então, para mais um aqui que nos fala assim, né, Deus Pai da eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, tudo que Deus preparou para nós, irmãos, é um viver eterno, é viver eternamente com Deus. Nós estamos aqui por um período, esse período aqui ele vai findar, mas aquele que está em Jesus, ele está eternamente, vivendo eternamente, porque esse foi o projeto que Deus estabeleceu, enviando o seu único Filho, Jesus, para que nenhum de nós viesse perecer, mas viesse ter vida eterna. A palavra fala bem claro, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. E aí fala assim, príncipe da paz. Oh, meus queridos, há uma multidão de pessoas aí, que às vezes tem tudo, tem o seu melhor emprego, o seu melhor carro, tem tudo resolvido financeiramente, né? Tem uma grande família, mas não está tendo paz,
Porque diante do que nós estamos ouvindo e vendo, né, é uma multidão de pessoas, né, inquietas, né, oprimidas, né, sobrecarregadas, não tem tempo para descansar, e naquele corre-corre para lá, para cá, e aquilo que seria o essencial não está existindo no meio das pessoas, que é a paz. Que paz é essa? Uma paz que traz para você um refrigério, que te faz bem, que te faz se sentir bem em qualquer ambiente que você estiver. Esta paz que nós estamos falando aqui, irmãos, só Jesus, só Ele que pode nos dar essa paz que traz para nós o conforto, que te faz deitar, que te faz dormir, que te faz acordar, e que se você se sente bem, você se sente, né, assim, aquela tranquilidade diante de todas as coisas. Por quê? Porque a sua vida está em paz, a alma está em paz, né? Isso que faz bem para nós, isso é o sentido. Quem é que não quer ter paz, irmãos? Quem é que não quer ter uma vida tranquila, né? Uma vida de conforto, de alívio, de refrigério, né? As pessoas, elas almejam muito isso, mas acontece que as pessoas, elas ficam buscando a paz onde não vai encontrar. O mundo fala até de paz, mas que paz é essa que o mundo tanto fala e você está sempre vendo e ouvindo o mundo, né, numa situação que não tem paz? Mas aqueles que estão colocando a sua vida em total dependência de Deus, colocando Deus em prioridade acima de tudo, esses estão vivendo a verdadeira paz. Porque diante de um mundo tão agitado, de tantas coisas, de tantos conflitos, há um povo que está glorificando ao Senhor. Não é glorificação, irmãos, da boca para fora, não, mas é uma glorificação da alma. É uma alegria, irmãos, é uma alegria inexplicável, porque você se sente tão alegre que você está sendo grato a Deus em todo o tempo da sua vida. Quando a paz de Jesus, ela está em nós, ela está na nossa vida, você tenha gratidão a Deus em todo momento da sua vida. Você está na sua casa, você está em gratidão a Deus. Você está no seu trabalho, você está em gratidão a Deus. Você está em qualquer um outro local, viajando, você está sendo grato a Deus, porque você está dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu conforto, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a provisão da minha vida, o Senhor é o meu descanso. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então a verdadeira paz está somente em Jesus. Então, se nós aceitamos Ele na nossa vida como o único Salvador da nossa alma, aí tudo muda na nossa vida. A nossa vida, ela é transformada, porque quem está habitando em nós é o Senhor Jesus, aquele que nasceu e está vivendo na nossa vida. Amém, amados? Fica assim essa palavra aqui para nossa meditação, né? Que Deus tanto tem feito por nós, e tudo que Ele faz é para o nosso entendimento e para o nosso crescimento e para o nosso preparo para o momento do arrebatamento. Amém? A paz do Senhor Jesus.